Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A conectividade como base para a logística e o setor portuário está no centro das prioridades da nova gestão da Telebrás. Em entrevista à TV BNews, o presidente da estatal, Hermano Albuquerque, explica como a empresa pretende usar a tecnologia de satélite para garantir rastreamento de cargas, monitoramento de contêineres e apoio à estrutura de transportes no país. O novo presidente da Telebrás, Hermano Albuquerque, assumiu o comando da estatal em janeiro com a missão de ampliar a infraestrutura digital do país e reduzir a dependência da empresa de recursos do orçamento público. Recentemente, a Telebrás iniciou um caminho estratégico diferente no sentido de que ela passa a ter cada vez mais independência do orçamento de governo e passa a ter cada vez mais independência no sentido de oferecer novos serviços digitais para a população. Então, aos poucos, a Telebrás deixa de ser uma empresa apenas de conectividade para ser uma empresa de soluções digitais. E nesse momento a gente expande muito o nosso portfólio de serviços, agregando mais valor às redes de comunicação que a gente oferece para os nossos clientes. À frente da Telebrás há pouco mais de um mês e em entrevista à TV BNews, Hermano Albuquerque definiu como prioridades o fortalecimento da rede própria de comunicações do Estado e a expansão da conectividade em regiões ainda sem acesso à internet no Brasil. Entre os focos da nova gestão está o apoio à infraestrutura logística e de transportes. A estatal aposta no uso do satélite brasileiro para levar conectividade às áreas remotas de mineração e garantir o monitoramento de cargas em circulação pelo país e nos portos. Na área de mineração nós temos pontos extremamente remotos no Brasil, de empresas que fazem o seu serviço de mineração, mas que precisam oferecer nas suas operações serviços de comunicação de dados, serviços de comunicação pessoal, e eles só conseguirão fazer isso se tiverem o quê? Acesso à internet e à telecomunicação. Como é que a Telebrás pode contribuir? A Telebrás oferece nessas regiões remotas terminais de comunicação via satélite de alta capacidade e alta velocidade, e através do satélite a gente consegue colocar em todos os pontos de mineração no Brasil, por exemplo, conectividade, comunicação à internet, telefonia. Nós conseguimos muito rapidamente, através do satélite da Telebrás, oferecer comunicação, por exemplo, para os pontos de mineração no Brasil. A conectividade também é apontada como base para eficiência e segurança nas cadeias de transporte. Segundo o presidente, tecnologias de telecomunicações permitem rastrear caminhões e contêineres, mesmo em áreas sem cobertura terrestre. Como é que você vai garantir monitoramento de todo esse transporte de carga se você não tiver uma infraestrutura de telecomunicação eficiente? É aqui onde eu acho que a Telebrás é a principal parceira do setor de logística e do setor de infraestrutura para oferecer essas soluções de telecomunicações, essas soluções de conectividade. Os próprios portos, vamos falar dos portos, nós temos nos portos centenas ou talvez milhares de contêineres aí com cargas que são distribuídas e que precisam ser monitoradas remotamente, mas que quando essas cargas, quando esses contêineres são colocados no navio, eles precisam garantir, ou nós precisamos garantir que esses contêineres continuem tendo rastreabilidade, que a gente tenha visibilidade desses contêineres. Qual é a tecnologia que vai permitir que a gente garanta visibilidade e rastreamento dos contêineres? A tecnologia de satélite. Quem é que fornece a solução? A Telebrás. Outra frente prioritária da Telebrás é ampliar o acesso à internet em comunidades isoladas, incluindo áreas indígenas, quilombolas e localidades sem infraestrutura básica. A Telebrás hoje opera o único satélite geoestacionário brasileiro, que é o SGDC, e que através desse satélite a gente consegue oferecer internet para várias regiões remotas do Brasil. E aí o que é que acontece? Nós podemos, através do satélite, levar internet para essas regiões remotas, às vezes comunidades pequenas, comunidades quilombolas, e aí recebendo o sinal via satélite, a gente pode espalhar dentro dessas comunidades, tanto com tecnologia 5G ou 4G, ou eventualmente através de mini redes de fibra ótica, utilizando tecnologia GPON, por exemplo. A estratégia marca a transição da Telebrás de uma empresa focada apenas em conectividade para uma provedora de soluções digitais e infraestrutura de telecomunicações para o Estado e para a economia. Licitado ontem na B3, o Porto de Natal, no Rio Grande do Norte, vai ganhar um importante terminal especializado no escoamento de minério de ferro. Com a previsão de investimentos obrigatórios de mais de 55 milhões de reais, o futuro empreendimento vai quadriplicar a quantidade de carga movimentada no complexo. A área NAT 01, conhecida como Pátio Norte, foi uma das 3 áreas que foram leiloadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos
e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, em sessão realizada na B3 em São Paulo. Trata-se do primeiro leilão da história do Porto de Natal. O lote foi arrematado pela empresa Fomento do Brasil Mineração, que fez uma oferta de valor de outorga de R$50 mil e vai administrar o empreendimento por 15 anos. Segundo o presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, o futuro terminal pretende quadruplicar a movimentação de cargas do Porto de Natal. O resultado desse leilão é um fato histórico para o Rio Grande do Norte. A gente tinha uma expectativa muito grande para a realização desse leilão. Nós vamos fazer, o arrendamento do Pátio Norte, onde o minério de ferro ele vai ser escoado pelos próximos 15 anos e vai quadruplicar a tonelagem de carga. Isso é histórico para o Porto de Natal e isso é um marco muito importante pela busca que a própria Codern, especificamente no Porto de Natal, tem feito pela sua sustentabilidade financeira. Nós estamos passando um revés muito grande e essas vitórias, essas conquistas vêm a consolidar o Porto de Natal como um dos principais vetores econômicos do estado do Rio Grande do Norte e ele mostra o potencial que ele tem para o estado. A área possui cerca de 21 mil metros quadrados e será projetado para o escoamento de granéis minerais, com destaque para o minério de ferro. A expectativa é que o terminal contará com equipamentos e maquinários de última geração. Para o estado do Rio Grande do Norte, isso daí é uma coisa inovadora. Embora a gente tenha jazidas de minério de ferro, já descoberta há muito tempo, mas nunca com uma empresa que tenha prospectado e tenha trabalhado a exploração com esse viés, Tanto que esse é um minério de ferro riquíssimo, Ele chega a 67% de pureza e ao que me consta, eu não sou especialista em minério, mas os 70% seria o ápice, de uma pureza de minério. Então eu acredito que a gente está agregando isso no Porto de Natal. A Fomento do Brasil Mineração é uma subsidiária do grupo Fomento Resources, da Índia, que possui mais de 70 anos de operação em portos e na cadeia logística de todo o mundo. O CEO do grupo, Anuj Timbló, destacou o potencial do Rio Grande do Norte como um importante polo logístico voltado para o minério a nível internacional. A Fomento está no Brasil com humildade, mas também com convicção. Humildade para aprender e dialogar. Convicção de que o Rio Grande do Norte pode se tornar um polo logístico e mineral de relevância internacional. Os portos da região sul do país movimentaram quase 200 milhões de toneladas em 2025, alta de 5,4% em relação ao ano anterior e o melhor resultado dos últimos 5 anos. Os dados são da ANTAQ. Do total, 129 milhões de toneladas passaram por portos públicos e 69,9 milhões por terminais de uso privado. Paranaguá liderou a movimentação com 66,4 milhões de toneladas, seguido por Rio Grande, São Francisco do Sul e Itapoá. Os granéis sólidos, como soja e fertilizantes, responderam pela maior parte das cargas. Já a movimentação de contêineres cresceu 12,5% e chegou a 58,9 milhões de toneladas. A maior parte do volume foi destinada ao longo curso, com destaque para China, Singapura e Irã como principais destinos. O acordo de comércio Mercosul-União Europeia ainda será analisado pelo Senado. Mas o governo brasileiro já elabora um decreto para regulamentar a parte do acordo que trata das chamadas salvaguardas, que são medidas de proteção para os produtos brasileiros. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, anunciou que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia será incluído na pauta do colegiado na próxima quarta-feira, dia 4, com a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, como relatora no colegiado. O texto da ratificação foi aprovado nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados. O Planalto vai enviar para a Casa Civil um decreto sobre as salvaguardas do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A pasta fará uma análise jurídica
antes da publicação. As salvaguardas são mecanismos previstos em acordos comerciais que permitem a um país reagir a surtos de importação decorrentes da redução de tarifas negociadas. Se comprovado o dano grave à produção nacional, o governo pode estabelecer cotas de importação, suspender a redução tarifária prevista no acordo e restabelecer o nível de imposto anterior à vigência do tratado. O decreto deverá definir prazos, procedimentos de investigação e condições para aplicação das medidas. No final do ano passado, o Parlamento Europeu aprovou as regras mais rígidas para importações agrícolas vinculadas com acordos com o Mercosul. As medidas seriam acionadas se importações em grande volume causarem ou ameaçarem prejuízos graves aos produtos europeus. O setor do agronegócio nacional quer que as salvaguardas sejam assumidas também pelo governo brasileiro em caso de um aumento das importações de produtos europeus concorrentes. A Casa Civil poderá consultar outros ministérios para depois enviar o decreto para assinatura presidencial antes que o Senado aprove a ratificação do acordo. O vice-presidente Geraldo Alckmin repercutiu sobre o decreto e o acordo Mercosul-União Europeia. Esse é um acordo histórico, aguardado há mais de 25 anos e o maior acordo entre blocos do mundo. São 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares e sempre há uma preocupação de alguns setores. Então, nós estamos encaminhando proposta para passar ainda por outros ministérios do decreto de salvaguardas. Então, tem um capítulo nos acordos sobre salvaguarda, mas ela precisa ser regulamentada. Então, nós teremos nos próximos dias aí o decreto das salvaguardas. No dia 5 de março, Recife vai sediar mais uma edição do Fórum Pernambuco Export, promovido pelo Grupo Brasil Export. Os painéis serão realizados na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, e o evento terá a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de autoridades e empresários do setor de infraestrutura. A programação prevê debates sobre o ambiente de negócios no estado, hidrogênio verde, eletrificação no transporte, multimodalidade e o aperfeiçoamento da matriz logística. Também estão na agenda discussões sobre combustíveis, energia e uma apresentação sobre o Complexo Industrial Portuário de Suape, um dos principais polos logísticos do Nordeste. A programação completa pode ser conferida no portal bnews.com.br. Falando em Portal BNews, eu destaco uma notícia que vem da região sul do nosso país, porque no portal há aí um destaque para as obras nas vias de acesso ao Porto de Antonina, que chegaram a 50% de execução. As obras de infraestrutura nas principais vias de acesso ao porto atingiram 50% então de execução, e este projeto, realizado pela Portos do Paraná, conta com um investimento de 21,9 milhões de reais e inclui pavimentação em concreto, implantação de calçadas e ciclovias, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem. Os moradores e os trabalhadores que utilizam as vias avaliam de forma positiva essas melhorias. Os caminhoneiros, por exemplo, destacam a maior resistência do pavimento ao tráfego pesado, enquanto os moradores apontam benefícios para a mobilidade urbana e a redução, inclusive, de vibrações provocadas pela passagem de veículos de carga. Tá aí uma informação importante que vem do sul do país. Mudando de assunto, 8 em cada 10 municípios do nosso país foram impactados por eventos relacionados ao clima nos últimos 10 anos. A discussão sobre a redução desses números esteve em debate numa conferência do Ministério das Cidades em Brasília. A capital do país foi palco da 6ª Conferência Nacional das Cidades, evento que discute o desenvolvimento dos municípios de forma integrada. Neste ano, o tema principal foi a mitigação das mudanças climáticas.
As discussões durante a conferência destacaram que eventos extremos como enchentes, deslizamentos, secas prolongadas e ondas de calor já impactam diretamente a vida da população, agravando desigualdades sociais e comprometendo o desenvolvimento econômico. A vulnerabilidade atinge de forma mais intensa populações periféricas, comunidades tradicionais e territórios marcados por ocupações precárias. Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil mostram que 4.708 municípios, representando 84% do país, foram impactados por eventos relacionados ao clima na última década. Mais de 2.000 participantes estiveram na plenária, que avaliou as propostas debatidas nas salas temáticas para atualizar as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gestão desse processo de participação ela é bem cuidadosa, ela precisa ser bem cuidadosa para que a gente possa fazer uma escuta devida de todas as propostas que chegam para serem incorporadas a esse texto base, sem que haja divergências, para que haja o maior nível de consenso possível. A proposta é que planos municipais e regionais de adaptação e enfrentamento às mudanças climáticas sejam elaborados com participação comunitária e articulação interfederativa, ou seja, entre União, estados e municípios. O secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, afirmou em um videocast logo após a conferência que pensar a mobilidade é essencial. Os investimentos que o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, tem feito são bilhões de reais. São quantitativos de novos veículos que passam alguns milhares de veículos. A gente fala de quilômetros e tal, mas o que a gente nunca pode perder de vista é a essência do trabalho. É a pessoa usando o transporte público, a pessoa se locomovendo com qualidade ali onde ela mora, nos trajetos onde ela precisa chegar, muitas vezes da sua casa no trabalho. Ele destacou os projetos do Ministério das Cidades, como o PAC destinado à mobilidade e os investimentos do Plano Nacional de Mobilidade, feito em parceria com o BNDES voltado ao transporte urbano. Nós temos um trabalho que é pioneiro, é um trabalho transformador, que é o planejamento estratégico de longo prazo. A gente conversou com cada uma dessas regiões metropolitanas, com os municípios, e os gestores, muitas vezes com os prefeitos, com os secretários de mobilidade, lapidamos e a gente chegou a 184 projetos que dizem respeito a transporte de média e alta capacidade. Fica isso, BRT, VLT, metrôs, trens urbanos. Os projetos apresentados na conferência serão incorporados à política e aos sistemas nacionais de desenvolvimento urbano em 9 eixos: habitação, regularização fundiária e periferias, saneamento, mobilidade urbana, cooperação interfederativa, sustentabilidade e clima, transformações digitais e segurança, justiça climática e infraestrutura verde. Tudo isso perseverado e vai ser perseverado porque não é apenas uma ideia, não é apenas um planejamento. É algo que traz consigo também todo o modelo e tudo que é necessário financeiramente para que isso saia do papel. Por isso que o BNDES é um grande parceiro nisso aí. E isso acontecendo, pode ter certeza, ao longo desses 30 anos nós vamos ter um país que se comunica muito melhor, que se locomove muito melhor, e vamos ter uma otimização dos serviços e dos recursos que todas as cidades têm para todos os cidadãos. Após ser citado em um relatório da Polícia Federal sobre o esquema de desvio de recursos de aposentados do INSS, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, negou qualquer envolvimento no caso. Afirmou que o episódio não tem relação com a gestão do complexo portuário. E ainda, segundo ele, os R$250 mil recebidos em outubro de 2022, antes de assumir o cargo, foram pagamento por serviços jurídicos prestados ao PSB. Pomini também nega ter repassado qualquer valor ao então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. De acordo com a PF, o cheque nominal foi emitido pela empresa Two Hard Cars e teria como destinatário real Stefanuto, identificado nas investigações pelo codinome Italiano.
A defesa do ex-chefe do INSS contesta a acusação. A operação Sem Desconto, em andamento no Supremo Tribunal Federal, investiga descontos irregulares em benefícios de aposentados. A PF aponta que Stefanuto teria recebido ao todo 4 milhões de reais em propina. Pomini afirma que adotou as medidas judiciais cabíveis e que aguarda com serenidade a decisão que restabeleça a verdade dos fatos. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. O monotrilho que vai ligar o aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo pela linha 17 Ouro tem inauguração prevista para o fim de março em operação assistida. Nesta primeira fase, 6 das 8 estações devem entrar em funcionamento, conectando o terminal à linha 9 Esmeralda da CPTM e a linha 5 Lilás do metrô. O ramal terá 6,7 km de extensão e a capacidade estimada para até 100 mil passageiros por dia. Os testes com trens e sistemas de sinalização ocorrem desde janeiro, após anos de atraso no cronograma original, que previa entrega para a Copa do Mundo de 2014. Os terminais de uso privado movimentaram 906,1 milhões de toneladas em 2025, o equivalente a 64,6% da movimentação portuária total do país, com alta de 7% em relação ao ano anterior. Os dados são da Associação de Terminais Portuários Privado e da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. No transporte por vias interiores, a participação dos terminais autorizados chega a 78,8%. O granel sólido liderou, com 538,1 milhões de toneladas, seguido pelo granel líquido e gasoso, com 271,7 milhões. A carga containerizada somou 56,9 milhões de toneladas. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos realiza obras de manutenção e modernização neste fim de semana, com alterações na operação em diferentes trechos. As mudanças afetam as linhas 10 Turquesa, 11 Coral e 12 Safira, com operação em via única em alguns pontos e alterações de plataforma para embarque e desembarque. Também haverá impacto no serviço do Expresso Aeroporto. Segundo a companhia, as intervenções incluem substituição de trilhos, manutenção de rede aérea e serviço de infraestrutura. A empresa aérea Air Europa anunciou a ampliação da malha aérea para o verão europeu, com novas rotas sazonais e retomada de destinos a partir do aeroporto de Madrid. Entre as novidades estão os voos para Bolonha, na Itália, e Tanger, no Marrocos. A companhia retoma operações para Tunis, Marrakech, Atenas e Algério durante a alta temporada. O reforço inclui mais de 700 voos e 130 mil assentos em aeronaves Boeing 737, incluindo a versão 737 MAX, ampliando a conectividade no Mediterrâneo e no norte da África. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Voltamos a nos encontrar semana que vem. Até lá!